Boa tarde, alunos do nono ano. Vamos dar início à nossa aula. Na verdade, a nossa segunda aula sobre a equação do segundo grau. A diferença é que dessa vez agora nós vamos calcular as raízes. Na aula passada nós calculamos apenas o valor de delta. E dessa vez a gente vai calcular, além do valor de delta, nós vamos procurar as duas raízes que fazem parte de uma equação do segundo grau. Está aí a equação do segundo grau. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. O primeiro procedimento nesta aula é separar quem são os coeficientes da equação. Como na aula passada eu percebi uma certa dificuldade de alguns alunos que não souberam identificar aonde fica o coeficiente quando aparece só um x. Então, toda vez que aparece só o x, o coeficiente é sempre 1. Nesse caso aqui, está x ao quadrado, o coeficiente do A vai ser 1. O coeficiente do B será 2. E o coeficiente do C será menos 3. Então, próximo procedimento. O próximo procedimento é descobrir o valor do delta desta equação. Para descobrir o valor de delta é realizado através dessa fórmula. A fórmula diz que nós temos que pegar o B, elevar ele ao quadrado e diminuir do 4 multiplicado pelo valor do A e multiplicado pelo valor do C. Então vamos montar a fórmula como que ela vai ficar. Ela vai ficar, quem é o B? O B é 2, então a fórmula diz que nós temos que pegar esse 2 e elevar ao quadrado, menos 4 vezes, quem é o A? O A é 1, e quem é o C? É menos 3. Então a fórmula nos diz que nós temos que pegar o B ao quadrado, que no caso seria o 2, menos o 4, faz parte da fórmula, multiplicar pelo A, que é 1, e depois multiplicar pelo C, que é menos 3. Vamos agora ver o resultado. 2 elevado ao quadrado vai ficar 4. Fazendo o jogo de sinais aqui, porque nós temos dois números negativos, então nós precisamos fazer o jogo de sinais. Vai ficar menos com menos dá mais. Então, multiplicando 4 vezes 1 vezes 3, vai ficar 12. Então, isso quer dizer que o valor de delta é... Eu vou somar 4 mais 12, ficou 16. Isso quer dizer que nós temos uma equação onde o valor de delta é 16. Isso significa que delta é maior do que zero. Quando delta for maior do que zero, nós temos duas raízes para encontrarmos. É aí que nós vamos começar agora a achar as duas raízes. Até a aula anterior, nós aprendemos a fazer da forma que está aqui, encontrar o valor de delta. Nessa aula de hoje, além de ter feito já aqui todo o procedimento para encontrar o valor do delta, a maioria de vocês já sabem fazer isso. Então, a partir de agora, nós vamos calcular. Para calcular as duas raízes, nós vamos precisar desta outra fórmula. A nova fórmula para encontrar as raízes é essa daqui. X vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 multiplicado pelo A. Então nós vamos precisar, para colocar nesta fórmula aqui, o B da equação. Vamos precisar o valor do delta que foi encontrado agora há pouco no slide anterior, e vamos precisar do valor do A. Dessa maneira nós vamos encontrar as duas raízes. A primeira raiz nós vamos começar encontrando com um sinal de mais, com a adição. E a raiz número 2, que seria o x2, vamos encontrar com um sinal de menos. Vamos agora para os dados da equação. Nós temos primeiramente, a equação é essa daí, que nós já encontramos o valor do delta. Qual o valor do delta dessa equação que nós encontramos? 16. Então vamos colocar alguns dados aqui que nós vamos precisar para esta fórmula. Vamos precisar do A,
Precisamos multiplicar aqui o 2 pelo A. O A desta equação é quem? É 1. Vamos precisar do B. Quem é o B desta equação? É 2. E nós vamos precisar do valor do delta que nós acabamos de encontrar na aula anterior, no slide anterior. Então nós temos todas as informações que nós precisamos para resolver as raízes, para achar as raízes. Vamos começar achando as raízes pela adição. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir nesta equação aqui o B, que é 2. Vamos substituir a raiz quadrada de delta. O delta está aqui, que é 16. E vamos colocar nessa fração aqui o A, que é 1. Vamos ver como que vai ficar. Nós vamos achar primeiro o valor do x1. Então o x1 vai ser menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de 16. O que nós estamos fazendo aqui é só substituindo os dados que nós já colocamos aqui no começo nessa fórmula. É a fórmula de Bhaskara. Então, com essa fórmula aqui, nós vamos achar o valor do x1 e o valor do x2, porque o delta é maior do que zero. Se delta for maior do que zero, nós temos 2x, duas raízes. A solução será x1 e x2. Vamos achar o x2. Então já colocamos aqui, já substituímos esse B. Esse menos tem que acompanhar. O B está aqui, que é o 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta desta equação nós encontramos, que é 16. E vamos dividir por 2, multiplicado pelo valor do A, que é 1. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou assim: x1 vai ser igual a menos 2, que é esse menos 2 aqui. Nós vamos começar pelo mais. Para achar o x1 vamos usar a adição, e para achar o x2 vamos utilizar a subtração. Então está aqui menos 2 mais a raiz quadrada de 16, está aqui 4, sobre 2. Por que 2? Porque nós pegamos o 2 e multiplicamos pelo 1, que ficou 2 aqui. Então o x1 vai ser igual, fazendo o jogo de sinais aqui. Preste bem atenção na hora de fazer o jogo de sinais. Nós temos menos com mais dá menos. 4 menos 2, 2. Qual o sinal do maior? É do 4 ou é do 2? O valor 4 tem um sinal positivo e o 2 tem um sinal negativo. Então o maior número é 4, então o sinal dele é positivo. Então por isso que vai ficar o 2 positivo. Isso aqui vai ser dividido pelo 2 da fração. Então o x1 vai ser igual, 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Pronto, nós encontramos o valor do x1. Agora, meus amados irmãos e alunos do nono ano, vamos encontrar agora o x2. Para encontrarmos o x1, nós encontramos com o sinal de mais. Para encontrarmos o x2, vamos utilizar o sinal de menos. Então vai ficar a fórmula desta maneira aqui, como está aparecendo. O x2 vai ser igual a esse menos 2. Olha só como aqui é tudo isso aqui menos o sinal de mais. Vai ser o sinal de menos agora. É só essa diferença para você achar o x2. Então menos 2, esse sinalzinho de menos vem para cá, e a raiz quadrada de 16 é 4. Não esqueça, essa raiz ela tem que ser extraída, ou seja, ela tem que ser resolvida para ser colocada aqui. E o 2 que nós já temos aqui do x1 aqui que nós encontramos. Então vamos ver como que vai ficar. Aí eu somo aqui, olha só o jogo de sinais. Menos com menos dá mais. Isso quer dizer que eu vou somar 4 mais 2, 6. Qual o sinal do maior? Na verdade o sinal eles são iguais. Então como são iguais eu vou repetir o sinal aqui. Pronto. Isso aqui vai ser dividido por 2. Olha aí. Então x2 vai ser igual
a menos 3. Por que menos 3? Porque eu peguei o 6, dividi por 2, que deu 3. E esse sinal de menos ficou porque eu fiz o jogo de sinais aqui, ó. Tem que ter muito cuidado na hora de fazer o jogo de sinais. Menos do 6 com mais do 2 ficou menos. Então por isso que a resposta ficou x2 igual a menos 3. Vamos ver qual é a solução. Nós achamos o x1, que é igual a 2. Na verdade não é nem 2. Esse aqui você conserta aí porque foi um erro de digitação. O x1 é igual a 1. E o x2 nós encontramos menos 3. E aí, para fechar a nossa aula de equação do segundo grau, encontrando as duas raízes, está aqui o conjunto solução. Ok? Primeiro passo: separa os coeficientes da equação. Depois que separar os coeficientes da equação, você vai jogar na fórmula de delta, para você achar o valor do delta. Achando o valor de delta, se ele for maior do que zero, isso significa dizer que tem duas raízes. E aí você vai atrás, através dessa fórmula aqui, para você achar as duas raízes. A raiz 1 você vai achar com o mais. A raiz 2 você vai achar com o menos. E aí você encontra as duas raízes, que seria a solução da equação. E se o delta for igual a zero, você só encontra uma vezinha só o x1. Joga na fórmula aqui e você vai encontrar a raiz, que vai ser só uma, porque o delta vai ser igual a zero. E se o delta for menor do que zero, você simplesmente coloca lá, não existe raízes, ok? Pois é, essa aí é a aula. Vamos tentar fazer a atividade que vai ser colocada, e qualquer dúvida aí pode estar perguntando aí, que eu vou estar prontinho para responder as perguntas das suas dúvidas, ok? Valeu, boa atividade, boa tarde.